Boa noite a todos e a todas. Nosso abraço fraterno. Este tema, realeza terrestre, consta do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo. Antes de nós tratarmos especificamente desta mensagem, que na verdade é uma mensagem testemunho, vamos falar do reino celeste, que é um comentário de Kardec acerca da realeza de Jesus. Para entendermos, portanto, sobre a diferença entre esses dois aspectos, o reino celeste e o terrestre. A realeza de Jesus é um comentário que Kardec fala. Inicialmente, ele começa com uma pergunta. Ele diz: que não é deste mundo o reino de Jesus? Todos nós sabemos. Mas também na terra não terá ele uma realeza? É a pergunta de Kardec. Desta pergunta, nós podemos avaliar que Kardec faz uma diferenciação entre reino e realeza. Vejamos a pergunta. Que não é deste mundo o reino de Jesus, portanto, o reino, todos nós compreendemos, mas não terá ele tido uma realeza, portanto, há uma diferenciação. O que é que a gente pode, então, compreender como reino? O reino, quando a gente pronuncia esta palavra, estamos querendo dar a entender que se trata de um espaço geográfico, um território, um reino. Por exemplo, quando nós pensamos no Reino Unido, estamos falando de quê? Basicamente, se não estou enganado, 4 países: a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e País de Gales. Então, estamos falando de reinos. Realeza é diferente. Realeza trata mais da dignidade ou da superioridade da pessoa, do destaque que a pessoa exerce num determinado contexto histórico, num determinado contexto cultural, num determinado contexto social. Kardec, então, começa a falar que nem sempre os reis, e aí estamos falando do rei no sentido moral, que exerce essa realeza moral, eles são coroados sob o ponto de vista do rei material, ou do rei que exerce o seu reinado ou o seu reino, como nós conhecemos. Via de regra, é o contrário que acontece. Os reis, no sentido moral do termo, eles muitas vezes passam desapercebidos no contexto social. Enquanto os reis temporários que exercem o reino, diga-se, aqueles que são coroados como rei, esses chamam a atenção social, mas é uma atenção efêmera, passageira. Ele diz, por exemplo, exemplificando a ideia de uma realeza, podemos chamar de reis, Kardec exemplifica, os grandes filósofos que se sobressaltaram em termos de inteligência, em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, e que estão até hoje sendo lembrados. Por exemplo, nós, quando ouvimos falar na Grécia, e aí pensamos em Sócrates, em Aristóteles, em Platão, em
Tales de Mileto. Todas as escolas primárias ou secundárias hoje, quando ensinam sobre a filosofia grega, se lembram é, dessas pessoas que exerceram essa realeza dentro do contexto histórico que viveram. Mas muitos de nós não nos lembramos dos reis temporários, aqueles reis que foram coroados, exercitaram temporariamente o seu poder e desencarnaram. Foram para o mundo espiritual e a história, a poeira da história, se encarregou de apagá-los das nossas memórias, salvo para aqueles que buscam nos compêndios conhecê-los. Mas, aos olhos do vulgo, essas pessoas não são conhecidas. Portanto, há uma diferença entre reino, realeza, o rei no sentido moral e espiritual, e o rei no sentido material. Daí, Kardec, finalizando aqui a nossa percepção desse texto, Kardec encerra dizendo que, por isso que Jesus, respondendo a Pilatos, disse: eu sou rei, mas o meu reino, olha só, o meu reino, ou seja, o meu território, pensemos assim, não é deste mundo. O meu poder não é deste mundo. É óbvio que Pilatos não compreendeu. Né? Pilatos não entendeu. Mas Jesus estava falando não de um reino material, mas de um reino espiritual, de uma realidade espiritual que, para os olhos de Pilatos, de tantos quanto estavam ali ao redor de Jesus, esse reino era desconhecido. Porém, era um reino cuja realeza, ou a dignidade, ela perpassa pelo tempo, ela é atemporal. Então, feita essa introdução, a gente vai agora conversar um pouco sobre uma realeza terrestre. É um texto pequeno que, na verdade, não é um texto, é um depoimento que uma rainha da França, não diz o nome, em 1863, na cidade de Harvard, ela ditou essa sua percepção e, assim, é interessante como a realidade dela se aproxima muito da nossa realidade. Daí porque aqui, peço licença, e por se tratar de um texto curto, a gente vai tentando ler e criando uma empatia com a nossa amiga, com a nossa com a rainha da França, para a gente ver se nós nos inserimos no contexto dela. Olha o que é que ela começa a dizer. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Quem melhor do que ela? Porque ela era uma rainha. Porque ela era uma rainha. O meu reino, ela disse, o orgulho me perdeu na terra. Olha o depoimento que ela diz. O orgulho me perdeu, ou seja, eu me perdi no meu orgulho. Diz ela, quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? E ela responde, nada. Absolutamente nada. Que testemunho assim mais real, né? Ela se questionando o que levei para o mundo espiritual da minha condição de rainha? Nada. Absolutamente nada. Quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando o grau de decepção ou de desapontamento que ela deve ter tido com ela. Nada, absolutamente nada. E como que
para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ou seja, o status de rainha nem me acompanhou até o túmulo. A rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Olha o que ela imaginava. Ela era rainha aqui. E na sua imaginação, ela pensou que ao chegar no mundo espiritual, também seria recebida como rainha. Que desilusão! Que desilusão! Segue ela. Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui, diga, no mundo espiritual, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, ela enfatiza, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava significantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Olha a confissão que ela faz, né? A coragem, inclusive, dela dar esse depoimento. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com tanta avidez requestam na terra? Segue ela. Para se granjear um lugar neste reino, no reino espiritual, são necessárias a abnegação, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta, diz ela. Imagina ela chegando no mundo espiritual, ela imaginava que teria ali algumas dezenas de pessoas a receberem-na. E ela diz: não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas se fizestes o bem e quantas lágrimas enxugastes. Vejamos que, fazendo aqui um paralelo, ainda que nós aqui não sejamos reis nem rainhas, ainda que não nos portemos como reis e como rainhas, mas nós guardamos ainda muitas vezes essa impressão de que, quando sairmos daqui, alguns dos títulos que conquistamos, algumas das posições, alguns dos louros, algumas das honrarias, isso será, de alguma forma, reconhecido no mundo espiritual. Nada. Absolutamente nada. E isso, às vezes, é duro para a gente assimilar, para a gente introjetar esta realidade. Porque introjetar essa realidade significa mudarmos diametralmente o nosso padrão mental, emocional, mudarmos diametralmente a nossa conduta. Significa não exatamente negarmos tudo isso, muito embora alguns místicos fizeram, a exemplo de Francisco de Assis, mas é uma exceção. Não significa necessariamente negarmos tudo o que nos deparamos aqui na vida material, mas utilizarmos tudo isso com o devido cuidado, com a devida atenção, para não construirmos internamente pequenos reinos, acreditando, portanto, que ao sairmos daqui, levaremos. E, de fato, não levaremos. Temos que repetir isso diuturnamente, porque, se não o fizermos, acabamos por nos esquecer e até mesmo passamos a acreditar que nós levaremos alguma coisa. Não. E aí, a amiga espiritual diz: o que nos será perguntado é se fizemos o bem e se enxugamos lágrimas. E esse o que nos será perguntado, não necessariamente será o nosso
anjo guardião que vai dizer lá, fulano ou ciclano, o que você fez? Quantas pessoas você ajudou? Não, é a nossa própria consciência. É o Deus, é o Cristo que habita em nós, que em essência somos nós mesmos, que irá nos indagar. E a consciência, ela fará uma cobrança justa, na medida, porém fará essa cobrança. Porque enquanto encarnados, nós podemos até ludibriarmos-nos de alguma forma e ludibriarmos ao outro, aos outros de alguma forma. Mas quando chegamos no mundo espiritual, as coisas são às escâncaras, são claras, são objetivas. Segue o depoimento. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as verdades mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das ruses e dos espinhos, não por entre flores. O reino celeste, ou seja, aquela porta apertada a que Jesus faz referência no Evangelho, ele é conquistado à custa de muito suor, de muitas lágrimas, porque faz parte ainda esse suor e essas lágrimas da nossa condição humana. Não devemos querer, portanto, ter uma vida abastada, uma vida confortável ou uma linha de ação e de pensamento e de conduta onde apenas tudo e todos sorriem para nós, porque não é desta forma que nós iremos adentrar ao reino celeste. Diz ela ainda: correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, ou seja, no mundo espiritual, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Toda grandeza, toda pomposidade que alguém aqui pode desfrutar, conquistar e manter, é como uma sombra que rapidamente se esvai. E aí ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre a terra, o céu e a terra. Não esqueçais. Olha só que mensagem belíssima. Porque é uma mensagem, como falamos aqui, é um testemunho que ela está dando de alguém que viveu no mais absoluto conforto, na mais absoluta honraria aqui na Terra, usufruindo de toda a respeitabilidade e chegando no mundo espiritual, ela se defrontou com a sua própria realidade. Para nós é uma lição primorosa, né? Porque não devemos nos esquecer que nós estamos aqui a todo momento a construir esses pequenos reinos, esses pequenos ambientes de poder, e muitas vezes nos esquecemos da realeza de Jesus. O rei, no sentido moral, é aquele que muitas vezes, na vida material, ninguém percebe, passa e ninguém vê. O rei, no sentido temporal, é aqueles que todos referenciam, mas cujo poder é efêmero, é passageiro.
Não é aqui, não é, portanto, e por causa disso, que a gente vai deixar de ter atenção, o cuidado, exercer o trabalho digno, e, se for possível, ter um certo conforto. Não. Os amigos espirituais não, e a nossa consciência não vão nos condenar por conta disso. Mas uma coisa é a gente buscar o trabalho, buscar o conhecimento, buscar o aprimoramento, mas sabendo que tudo isso, em termos de objetos materiais, é passageiro. Né? Há Rode nos diz algo, acho que já falamos aqui anteriormente, que o indivíduo místico, ele se recusa a usar os bens materiais. O indivíduo profano, ele não apenas usa, mas além de usar, ele abusa dos bens materiais. E o homem sábio, o indivíduo sábio, a pessoa sábia, ela nem se recusa a usar e nem abusa. Ela usa. Usa com sabedoria. Usa não como um fim em si, mas usa apenas como um meio da sua vivência, cujo fim é a realeza espiritual, é o reino celeste, é aquele reino ao qual Jesus vivenciou e prometeu que nós conseguiríamos adentrar a ele se soubéssemos e se soubermos viver bem aqui na Terra. Portanto, a realeza terrestre, em muitos aspectos, se contrasta com a realeza celeste, da mesma forma como aquele indivíduo que é entronado aqui na Terra, é ovacionado pelos seus títulos, glórias e poder, muitas vezes chega do mundo espiritual na mais absoluta penúria moral. Daí porque o ensino que deixa esta página para nós no sentido de nós avaliarmos diuturnamente qual tipo de reino nós queremos, qual tipo de reino nós escolhemos e para qual rei nós estamos trabalhando, para qual rei nós fazemos o nosso devotamento. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que os nossos amigos espirituais nos inspirem no caminho da conquista da realeza moral, da realeza espiritual, a fim de que, dia a dia, possamos nos afastar dos pequenos reinos ou das gloríolas que muitas vezes nós avidamente buscamos aqui na terra. Que Deus nos abençoe.